Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar na carta do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo número 8, e o título da mensagem é A Mulher Adúltera, E vamos estar meditando do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vocês vejam, irmãos, que os escribas e fariseus, o tempo todo tentando Jesus, procurando pegar dele, alguma palavra que ele dissesse contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela prevalecia sobre qualquer outra lei que tivesse no país. As leis de Moisés eram a verdadeira constituição do país, e de todo aquele povo, Ela fazia e desfazia de acordo com o acontecimento, de acordo com a indicação. Então era tudo através da lei de Moisés, E Jesus, como ele veio, no tempo da graça, Jesus veio no tempo da graça, não abolindo a lei, mas confirmando a lei, pela graça e justiça, pela justiça e graça, Sobretudo a graça prevalecendo sobre todas as coisas, mas com justiça, nada sem justiça, E Jesus,
em todas as coisas, nas instituições que ele fez, né? Jesus instituiu o perdão, né? O perdão é fundamental, né? Em toda e qualquer situação, né? Jesus, né, como o juiz dos juízes, né? É importante que todas as pessoas que me ouvem, que me veem, né, que me escutem, né, que saibam de uma coisa. O juiz, ele não foi criado, é uma instituição, né? Ele não foi criado para condenar, né? A função do juiz, a função principal do juiz não é condenar, é julgar os culpados para isentá-los de culpa, de acordo com o julgamento, né? Porque muitas vezes há trapaças, né? Há falsas acusações, na maioria das vezes, né? Testemunhas falsas, né? E aí o Senhor, o Deus, né, Todo-Poderoso, na unidade do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Divino Espírito Santo, instituiu o juiz, né? Instituiu o juiz para que ele pudesse julgar, né? Julgar, mas para julgar retamente, não para julgar de maneira falsa, condenar inocentes. Os juízes foram criados exatamente para nenhum inocente ser considerado culpado, né? Nenhum inocente ser considerado culpado. Igual a Constituição brasileira, ela reza o seguinte, né? Nenhum cidadão é considerado culpado, né? Se ele não passar pelas 4 instâncias, né? Antes do trânsito em julgado. Nenhum cidadão é considerado culpado sem o trânsito em julgado, né? Ou seja, tem que passar pela primeira, segunda, terceira e quarta instância, para depois então receber a condenação. Isso não quer dizer que a pessoa não seja preso em flagrante, que não seja preso de imediato. Pode ser preso, sem problema, né? Pode ser, né? Pode ser. Foi pego em ato de delito, é preso, só que aí dentro de 5 dias tem que passar, tem que ser levado na presença de um juiz, apresentar o ocorrido, né, com testemunhas, com tudo que for provas contra a pessoa, porque foi considerada culpada, né? Ali até foi presa por causa disso, por causa do ato de delito, né? Mas aí o juiz vai julgar para ver se a pessoa é culpada ou inocente. Foi para isso que foi instituído os juízes, né? Começou bem no comecinho, né? Antes, no tempo de Moisés, quem julgava era o próprio Moisés. Depois que Moisés colocou o povo na terra prometida após 40 anos de peregrinação, né? Aí começou, dentro do povo de Israel, né? Começou a eleição dos juízes, né? A eleição dos juízes, que era para julgar. Tanto é que muitas vezes os próprios reis que julgavam quando começou, né? Aos pouquinhos foram caminhando, foram vendo os pontos fracos que precisava, né? E foi instituindo, né? E aí surgiu os juízes, né? Para poder julgar, mas não para condenar. O juiz não foi feito para condenar ninguém, né? O juiz é feito para julgar, mas para não deixar que inocentes vá para a cadeia, para não deixar inocentes ser culpados. Né? E assim foi feito. E levaram diante de Jesus, né? Eles, se Jesus não tivesse ainda, né, no seu ministério, eles não precisariam de Jesus para julgar ela. Com certeza, essa mulher, os irmãos que não sabem, né? Essa mulher que foi pega em adultério é Maria Madalena, né? Para os católicos, a Santa Maria Madalena. Né? Então, a partir desse momento aqui que Jesus diz para ela, né? E ela disse, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Né? Jesus
não permitiu que Maria Madalena fosse apedrejada. A condenação era certa, não tinha julgamento. Toda mulher e homem, o casal que era pego em adultério, né, a sentença já estava definida. Era pego em adultério, então era levado em praça pública e ali ambos eram apedrejados. O homem e a mulher que foram pegos no ato de adultério. Ambos eram apedrejados. Já estavam julgados antes do ato, sem problema, né? Mas como eles queriam condenar Jesus, né? Pegaram ela no ato de adultério e levaram até ele, até Jesus, né? Para ver se ele falava alguma coisa de maneira que eles pudessem falar, tá vendo? Nós não estamos falando que ele é contra a lei de Moisés, né? Mas Jesus, foi ele quem deu as leis para Moisés. Foi Jesus, né? Porque antes ele era o verbo, né? Foi ele quem deu as tábuas das leis, foi ele quem escreveu. Porque as primeiras tábuas Moisés quebrou. Moisés desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro para poder adorar, porque Moisés foi para lá, ficou 40 dias, não voltava. Aí o povo chegou para o sacerdote Arão, que era o chefe, o sumo sacerdote da época, e disse: nós não sabemos onde foi esse tal de Moisés. Então nós precisamos de um Deus para nós adorar. Porque eles adoravam Moisés como se fosse um Deus, né? E daí Arão mandou que tirasse os pendentes de ouro do pescoço, dos brincos, das orelhas das mulheres geral, né? E fundiu um bezerro de ouro, eles adoravam esse bezerro de ouro. Aí quando porque ficou para lá 40 dias, né? E aí Deus falou para Moisés: desce, porque o povo se perverteu lá, o povo estrambelhou lá, o povo desviou. Mandou Moisés descer para poder, o povo tinha desviado. E Moisés chegou, quando ele viu aquilo, ele não aguentou. Ele ficou tão irado e nervoso que ele pegou as tábuas da lei ali e tacou no joelho e quebrou, partiu no meio, né? E ele resolveu aquela pendenga com o povo ali naquele momento e Deus falou para ele: volta aqui, né? Volta aqui, traz esses pedaços aí e eu vou escrever de novo outras 2 tábuas da lei para você. Essas eu mesmo vou escrever. E aí foi Deus quem escreveu as tábuas das leis, né? Das leis, dos estatutos e dos mandamentos que foram dados por Moisés. E Jesus veio, né? Jesus não aboliu nem um S, nem um J, nem um tio da lei. Jesus confirmou todos, só não confirmou o dia de sábado nos 10 mandamentos. Mas confirmou todos os outros. Confirmou todos. Mas ele também não aboliu, ele nem tocou no assunto. Ele simplesmente, o que aconteceu com o sábado? Né? O sábado ficou pequeno perto do domingo, porque Jesus ressuscitou-se num domingo. Então o sábado ficou pequenininho, ficou bem singelo perto do domingo. O simbolismo continua, porque qual era o simbolismo que Jesus deu antes? O homem era para trabalhar 6 dias e descansar no 7º. E o Senhor deu o sábado como dia. Né? Deu o sábado como dia de descanso para que as pessoas pudessem descansar, não pura e simplesmente porque estaria só cansado, mas também para adorar a Deus no sábado, né? Quer dizer, descansa, trabalha 6 dias, no 7º descansa, para descansar do trabalho árduo, pesado, que nos é imposto a todos os homens até o dia de hoje, né? Então, de modo que aí o Senhor instituiu o 7º dia para descanso, porque se não fosse assim, né, os patrões obrigariam os empregados a trabalhar 30 dias por mês, porque é mais fácil pagar o dia do funcionário do que parar a sua fábrica, parar a sua empresa. Tem empresa que não param, né, mas faz revezamento de funcionários, tem turnos, né, 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, e aí trocam. Mas se não fosse assim, as mesmas pessoas estariam ali o tempo todo, não teria turnos. Era obrigado a trabalhar, né? Então aí o simbolismo é o mesmo, que é trabalhar 6 e descansar o 7º, né? E o domingo ficou santificado. Por quê? Porque o domingo ficou muito maior que o sábado, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Ele foi crucificado na sexta-feira, foi morto e enterrado, e ao 3º dia ressuscitou-se.
que foi no domingo, por isso o domingo ficou no lugar do sábado. Mas o Senhor confirmou todas as leis, todos os estatutos e todos os mandamentos dados por Moisés. Moisés deu ao povo, mas foi o próprio Senhor Jesus que escreveu as tábuas da lei, lá no Monte Sinai. Foi Jesus, foi o Senhor que escreveu as tábuas da lei, né? E aí ele veio instituindo a graça, justiça, né? A graça, a justiça, e confirmando todos os mandamentos da lei dados por Moisés, de maneira que o homem pudesse cumprir pela graça, pelo perdão, pelo amor. Foi a instituição da graça, do perdão, né? E da justiça, porque não havia justiça. Era tudo feito a bel prazer, né? A toque de caixa, era feito dessa forma, digamos assim, né? Então daí os juízes julgavam, né? E a partir daí, né? Para poder livrar, né, os inocentes da cadeia. Porque a princípio todo mundo era culpado, né? E aí a Maria Madalena foi pega ali no ato do adultério, trouxeram à frente de Jesus para ver se ele contrariava este mandamento de Moisés. Não, pode apedrejar, né? Quer dizer, o que ele faria cumprir a determinação do mandamento de Moisés, mas ele estaria voltando contra tudo que ele tinha pregado até aquele dia, porque é isso que eles queriam, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim Maria Madalena foi livre, né, da morte e tornou-se uma grande serva do Senhor. Porque esta palavra que Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: sim, Senhor. Não, Senhor, ninguém me condenou. E ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais, né? Vai e não peques mais. E a partir daquele dia, o que fez Maria Madalena, né? A adúltera que foi pega no adultério, de acordo com as acusações que foram feitas a ela, né? Ela passou a ser uma serva do Senhor de forma extraordinária, né? Eu creio que ela foi em casa, tomou um banho, mudou de roupa, né? Fez uma alimentação e já voltou correndo para estar junto do Senhor. Porque a palavra de Deus afirma que ela é uma das 3 Marias, né? Que acompanhou e serviu Jesus e toda a sua comitiva, digamos assim, né? O tempo todo até Jesus ressuscitar. Acompanhou tudo, inclusive a crucificação. Ela é uma delas. Na hora da crucificação tinha 2 ali observando. Uma era ela e a outra era Maria, mãe de Jesus, que estavam ali, firme e forte, acompanhando passo a passo. Tanto é que na hora que Jesus deu o brado na cruz, instantes antes de ele dar o brado na cruz, ele olhou para Maria, mãe dele, né, junto com a outra Maria, e disse: mulher, aí está teu filho, que era João, o apóstolo do amor. Mulher, aí está teu filho, né? E olhou para João e disse para ele: eis aí tua mãe, cuida dela, né? Como tivesse dizendo, é minha mãe, a partir de hoje você vai tomar conta dela e vai cuidar dela, né? E João, o apóstolo do amor, de imediato foi morar na casa de Maria, mãe de Jesus, para cuidar dela, para ter uma presença masculina ali, de alguém recomendado por Jesus. Tinha mais irmãos, Jesus tinha mais irmãos, tinha Tiago, tinha José, tinha Judas e tinha Simão, mas João era o apóstolo do amor. Jesus não podia naquele momento dar o brado na cruz, despedindo de todo mundo ali, sem não fazer menção da mãe dele. Ele fez menção da mãe. Jesus amou e ama a mãe como todo filho ama a sua mãe. E fez menção dela desta forma, olhando para ela e disse: mulher, eis aí teu filho. Olhou para João e disse: eis aí tua mãe. É minha mãe, você vai cuidar dela. Entregou Maria nas mãos de João para poder cuidar dela como filho, ficando no lugar de Jesus. E assim foi. Então é coisa tremenda, irmãos, né? O perdão é coisa tremenda. É o maior ato de amor, né, que um homem pode dar
ao outro, né? É o maior ato de amor que nós podemos dar ao nosso próximo, é perdoar de todos os pecados, né? De toda a culpa de pecado contra nós, né? É tão forte, é tão grande o perdão, né? Porque o perdão é a confirmação do amor, né? Se nós respeitamos, né, o primeiro e maior mandamento de verdade na prática, nós provamos isso através do perdão, né? As pessoas nos ofendem de qualquer coisa, de qualquer acusação, né? E nós, mesmo a pessoa sendo culpada daquele ato que cometeu contra nós, né, vem pedir perdão e nós perdoamos de coração, né? De coração. E assim Jesus fez com Maria Madalena e confirmando para que ele veio, né? Para que ele veio, né? De forma extraordinária nessa confirmação, né? A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Tá vendo? Tá vendo aí o santo? Né? Aí o santo mandou apedrejar. Autorizou, deu ordem. Mandou. Né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu já disse isso e volto a afirmar. Eu acho que naquele momento Jesus ouviu, inclinou sobre a terra e começou a escrever com o dedo na areia, né? Como ele é o pai das línguas, eu creio que ele escrevia numa língua que ninguém ali conseguia ler, porque não via, mas não decifrava o que ele estava escrevendo. Eu creio que ele estava escrevendo exatamente a acusação que eles faziam a Maria e qual seria a condenação deles. Eu sinto isso espiritualmente, que era isso que Jesus fazia. Ele escrevia na areia a acusação que eles faziam a Maria Madalena. E ao mesmo tempo que ele escrevia, ele já escrevia também qual seria a condenação dos acusadores de Maria Madalena, né? E Jesus, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, ou seja, levantou, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. O que acontece numa situação dessa, irmãos? Era Jesus que estava ali. Eles conheciam. Eles viam os feitos de Jesus o tempo todo. E sabiam que ali não podia mentir. Ali não tinha como mentir. Ali tinha que falar a verdade. Aí cada um começou a fazer um exame de consciência, né? E aí, como ainda hoje, cada homem, cada mulher na face da terra sabem o que andou fazendo no verão passado, como se diz, né? Cada um sabe o que andou fazendo no verão passado. E aí não tinha ninguém sem pecado. Todos eram pecadores e grandes pecadores. E ninguém teve como jogar uma pedra. Porque Jesus autorizou eles jogar. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu creio que se alguém passasse a mão numa pedra para lançar contra ela, com a força que a pessoa lançasse contra ela, aquela pedra voltava na testa daquela pessoa que tivesse atirado. Jesus estava ali. Era o Todo-Poderoso. Era o homem dos milagres. Eu creio que voltava contra a própria pessoa, né?
É a lei do retorno. Jesus não permitiria que ninguém matasse Maria Madalena naquele momento dessa forma, porque era pecador, né, condenando também uma outra pessoa da mesma forma, né? A pedra voltaria na testa da pessoa que lançasse a primeira pedra. E ninguém se atreveu, porque a consciência falou mais alto. A consciência pesou. E ela foi totalmente inocentada dos acusadores que a acusavam. E saiu um atrás do outro, né? Um atrás do outro. A palavra de Deus afirma que começou pelos mais velhos, né? Porque os mais velhos têm mais juízo, né? Por lógica, tem mais juízo. Os mais velhos são mais vividos, têm mais experiência, raciocina com mais sinceridade, sem leviandade, sabendo que pode ter problemas se não raciocinar friamente, não pensar de forma inteligente, de forma grande, abrangente, pensando com sinceridade de coração. E a palavra afirma que foi saindo um após o outro, começando pelos mais velhos, foi saindo, de repente acabou a buia, não tinha buia de mais ninguém. Aí Jesus levanta o corpo e olha, cadê os acusadores de Maria? Não tinha nenhum mais, sobrou só ele e ela que estava no meio, diz a palavra de Deus. E Jesus pergunta para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus respondeu e disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, né? E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?